Sejam muito bem-vindos a mais um Clube de Sucesso. Hoje especial vamos falar de empreendedorismo no vinho, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos e no Uruguai também. Nós estamos recebendo Lucas Fopa, um jovem empreendedor desse ramo que tem uma grande história, muito inspiradora, para compartilhar com você que nos assiste aqui no Clube do Sucesso. Grande Lucas Fopa, o convidado de hoje no Clube do Sucesso. Que prazer, privilégio estar dividindo um momento tão legal contigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei da tua agenda que... Vou te dizer, Júlia, a agenda desse cara, velho, é raro a gente conseguir um espaço e a gente conseguiu. E que bom que está aqui, né? Hoje líder da Tenuta Fopa e Ambrosi, uma vinícola que tem se destacado, uma vinícola jovem também. Lucas também é jovem, então, cara, seja muito bem-vindo aqui no clube. Sinta-se em casa, porque compartilhar histórias de empreendedorismo e inovação é aquilo que a gente mais faz aqui. Espetáculo, muito obrigado, Rodrigo. Um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória. Vai ser um prazer. Que maravilha. E a gente sempre começa com uma coisa muito importante. Muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa, e quero falar para ti, ele além do YouTube, Spotify, tá no canal 14 da NET, também hoje então, e também no portal Adesso TV. Legal. Ou seja, a gente tá também, né, expandindo fronteiras. E por que eu falo de expandir fronteiras? Porque tu e teu sócio desbravaram um mundo muito além daquilo que se imaginava, quase disruptivo na questão de vinícolas, porque a gente está falando de uma vinícola brasileira, com negócio nos Estados Unidos, com negócio no Uruguai também. E para isso, com essa introdução, eu gostaria que tu te apresentasse, para quem não te conhece, um pouco da tua trajetória, da onde que tu veio, o que tu faz, como faz, para o pessoal poder te conhecer um pouco mais. Espetáculo. Vou usar a câmera lá, que eu já sei que é para lá que a gente se conecta com as pessoas, né? Então, eu sou o Lucas Fopa, tenho 28 anos, sou enólogo de formação, sou pós-graduado em controladoria, para aprender também um pouquinho a tocar o negócio um pouquinho mais sobriamente, né? Comecei uma vinícola no porão da casa do meu sócio, do Ricardo Ambrosi, quando a gente tinha 20 anos de idade, uma mão na frente e outra atrás. E o sonho de ter a vinícola e fazer o vinho do jeito que a gente queria. Então, basicamente, esse sou eu. E o que eu me tornei, aí sim, é uma jornada de 7 anos muito diferente, que aconteceram coisas que não estavam planejadas, mas que a gente soube usufruir, né? Somos filhos da pandemia no sentido de negócio, né? A gente usou uma onda forte de digitalização do consumo de vinho, né? A forma de consumir vinho virou do dia para a noite digital, e a gente, eu nasci em 96, né? A gente nasce com o Windows Millennium aí na nossa frente, né? A gente tinha muita afinidade com redes sociais e tal, e a gente aproveitou para contar um pouco dessa nossa história maluca na internet. Essa história maluca sendo contada, surgiu o convite de montar a empresa nos Estados Unidos, e foi aí que a gente se tornou a primeira vinícola originalmente brasileira a ter uma unidade de negócio de produção de vinhos nos Estados Unidos e não em qualquer lugar, no Napa Valley, o principal lugar de vinhos do Novo Mundo como um todo, né, e dos Estados Unidos também. E nós progredimos com esse projeto, ganhamos holofotes diferentes, e surgiu o convite também de montar uma operação no Uruguai, aí junto com uma outra vinícola, com a vinícola Braco Bosca, da Fabiana Braco, que é uma mulher incrível. Até deixo aí como uma bela sugestão de convidada para vir aqui conversar com vocês quando ela estiver no Brasil. Tenho certeza que ela vem muito feliz. A mulher mais incrível do mundo do vinho que eu já conheci, uma pessoa fora de série. E nos tornamos também agora uma vinícola uruguaia. Então nós somos brasileiros, americanos e uruguaios no nosso ramo. E gostamos aí de levar o que tem de melhor de cada um desses lugares para a taça das pessoas. De forma clara,
de forma objetiva, mostrar o que de melhor o Rio Grande do Sul, o Napa Valley e o Uruguai podem oferecer em termos de uva e vinho. Então, esse sou eu, esse é o meu negócio, que é quase a mesma coisa hoje em dia, né? Basicamente isso. Show. Prazer em te conhecer, já abrindo aqui também um pouco. E vou aproveitar para te perguntar essa questão. Tu falaste em Estados Unidos e Uruguai agora, né? Tu pode contar como é que foi, como é que tu chegou? Ou seja, já tinha essa intenção de ir para lá ou partiu de alguma ideia, em algum momento, alguma dificuldade, alguma oportunidade que vocês visualizaram? Como é que foi essa decisão para começar a investir lá? Investir, eu digo, de certa forma, começar um negócio lá, né? Claro. E de fato é investir nos Estados Unidos. Hoje a empresa brasileira da nossa parte, assim, da sociedade, é quem acaba garantindo essa trajetória, né? Porque os vinhos hoje, a maior parte são vendidos aqui no Brasil, que não era o caso, né? A gente planejou para vender lá, só que o Brasil nos deu um holofote muito grande e acabou sendo um negócio interessante trazer para cá. Mas surgiu da seguinte forma. Em 2017, quando a gente comprou uva, 4 caixas de uva para fazer o nosso primeiro vinho teste, e que depois no mesmo ano a gente comprou cerca de 600 quilos de Cabernet Sauvignon para fazer as 300 garrafas que foram destinadas para vender, no momento que o vinho estava pronto, a gente viu que a gente não sabia vender. Nós éramos enólogos de formação. Eu tinha trabalhado para um grande grupo que era a Moët Hennessy do Brasil, né? O grupo LVMH, que tem Louis Vuitton, Guerlain, Fendi, Kenzo, todas as marcas de cosméticos e moda de luxo do mundo. E eles têm um braço de bebida, que é a Moët Hennessy, que aí tem Moët Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pignon, e no Brasil produz Chandon. Apesar de eu ter trabalhado para esse grupo também na parte de venda, efetivamente, é muito diferente tu pegar um produto criado do zero por pessoas que não são conhecidas, que não têm capital, e apresentar esse produto no mercado. É muito diferente de tu chegar e tirar pedido de uma marca consolidada, porque de fato, lógico, essas marcas apostam muito, investem muito em ações o tempo inteiro, é isso que mantém elas no topo, mas a relação com o mercado é muito diferente. Então eu não tinha o know-how de chegar e desenvolver uma marca do zero mesmo, né? E quando eu olhei para aquelas garrafas lá, para aquela pilha, eu falei para meu sócio, eu disse, cara, a faculdade te ensinam tudo, né? Te ensinam a como fazer o melhor vinho do mundo, mas não te ensinam como tu transforma esse vinho em dinheiro de novo para seguir investindo, porque é isso que é o ramo do vinho, investimento ad eterno, assim, esse é o nosso negócio. E deu assim um pânico, né? Porque, poxa, como é que eu vou aprender isso, né? E quem vai me ensinar isso? Porque nós temos exemplos maravilhosos no Brasil e na América Latina de boas vinícolas que construíram seus lugares no mercado. Mas o fato é que o Brasil é um mercado distorcido, muito distorcido, porque a gente tem acordos comerciais com players do Mercosul, né? Então Argentina e Chile dominam a praça aqui, né? O vinho brasileiro tem um caminho de construção em andamento muito bonito, de muito sucesso, mas em construção. Então, de fato, a gente precisa entender o que acontece no mundo para estar preparado para que, se um dia o mercado brasileiro não for mais distorcido, como é que a gente vai estar. Então, eu queria aprender um case global de sucesso, de sair do zero para alguma coisa no mundo moderno. Se eu pegar como exemplo a França, a Itália, a Espanha, eles construíram o vinho. Então nós estamos falando de uma batalha que está sendo travada, sei lá, milhares de anos. Não serve para nós agora, aqui no sul do Brasil. Um país que quando tu fala no exterior Brasil e vinho, eles dizem Argentina, Chile, né? Eu queria ter um case forte. E um case consolidado é o Napa Valley, né? Tanto que quem já assistiu o filme Julgamento de Paris sabe que os caras saíram do desprestígio do próprio povo para ser uma grande referência mundial na produção de vinhos, né? E aí eu disse, poxa, eu quero ver de dentro o que esses caras estão fazendo de diferente para conseguir esse posicionamento, né? E aí eu consegui 2 vagas de emprego, lavador de caixa de uva, né? Eu e o Ricardo. Mas a gente não tava nem aí se a gente ia chegar lá e ter que lavar a canaleta. A gente queria estar lá para viver uma experiência dentro do nosso recurso financeiro que era zero,
Né? Nós tínhamos 21 anos, nossos pais não... Sim, graças a Deus nunca faltou nada, sempre deram o melhor que eles podiam pra nós, mas estavam longe de poder dizer, toma 20 mil reais, vai dar um rolê lá na Califórnia pra ver como é que faz vinho. Como é que eles vendem vinho, como é que é... Então assim, eu só queria estar lá, e o meu sócio também. E a gente conseguiu isso, fomos pra lá, e nós éramos os únicos brasileiros. Nós éramos os únicos que tinham 21 anos, né? E do nosso lado tinha enólogos já formados de famílias ou de empresas específicas de Argentina, África do Sul, Itália, Espanha, Austrália, Estados Unidos, tipo, países que têm pedigree, e nós, né? E chamou a atenção da galera lá. A gente se conectou muito forte pela forma como a gente se comportava lá no meio do trabalho. Nós trabalhava que nem, sim, dois condenados, né? Pra, tipo, fazer render o dia, pra gente poder, assim, aprender e tá colaborando com a empresa que tava colaborando com nós por estarmos lá. Então a gente queria devolver pra eles genuinamente, eu não tô falando demagogicamente, é genuinamente devolver a oportunidade que eles estavam nos dando. E o que aconteceu? Eles nos perguntavam assim, vem cá, 21 anos, né? Tu não devia estar indo fazer festa, devia estar, né? Qual é que é o objetivo? O objetivo é que a gente tem uns vinhos lá no porão, a gente quer aprender, a gente assistiu o filme, a gente acha o máximo a forma como vocês se projetaram no mundo, a gente quer se projetar também assim no Brasil, talvez no mundo um dia. E os caras, poxa vida, né? E aí viramos amigos dos caras. Muito amigos. E tudo que eu compartilhei nas redes sociais durante a pandemia, eles estavam acompanhando. Porque assim como a gente estava parado, o mundo inteiro estava parado. E eles acompanharam a nossa trajetória do porão para a sala comercial no centro de Garibaldi, para a vinícola como no lugar onde ela está hoje, que está ainda num processo de mudança e tal, mas eles viram essa caminhada acontecer. Bom, um dia eu recebo uma ligação do meu, na época, chefe direto, Alberto Mendonça, perguntando, mas vem cá, qual é que é? Me explica, como é que chegou ali? E eu compartilhei tudo. E nesse momento a gente estava numa rodada, assim, até uma informação assim que eu não sei se eu já compartilhei em algum bate-papo assim, tá? Mas nesse momento a gente estava numa rodada com possíveis investidores do negócio. E eu contei toda a história pra ele, ele disse, cara, eu quero investir. E bem nessa época a gente tava nessa rodada e a gente tava chegando na conclusão que a gente tomou de não vender o negócio. Nem um share sequer, nem 1% sequer. E eu falei pra ele, eu disse, Alberto, cara, que honra, mas a gente... Isso aqui é o sonho da nossa vida, a gente é muito grato a você, sempre seremos, né? Mas eu não quero abrir mão de nada. A gente tá construindo sonho, a gente é muito diferente digamos assim, do ambiente tradicional que a gente tem aqui na nossa região, na Serra Gaúcha. Mas temos uma coisa em comum com todas as empresas, a maioria esmagadora das empresas da nossa região, que é, estamos pelo legado mais do que pelo dinheiro. Então eu não tô preocupado se amanhã eu vou estar milionário. Eu tô preocupado em deixar algo forte, grande pro futuro, para as futuras gerações e tal. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar no negócio 100%. Eu não posso ter uma vírgula de desvio sequer de pensamento, de conduta, de intenção oculta ou não. Eu tenho que estar com a mão no negócio 100%. Né? E eu tenho um sócio, que é o Ricardo, que ele tem exatamente a mesma visão que eu, nesse ponto. Então, nós não queríamos mexer nessa instituição sagrada que a gente tinha construído. E aí, beleza. Só que aí começou a se construir um papo assim, mas vem cá. Tá, entendi, não vai rolar. E se a gente montasse aqui no Napa Valley a Fope Ambrose, Estados Unidos? Aí, opa. Aí na hora eu topei e disse, vamos, né? Então o Ricardo, nós numa ligação ali, né? Viva voz, na mesa, assim, como se fosse aqui. O Ricardo me olhou com os olhos assim. Só que o Ricardo já sabe, né? Eu sou o cara que acende o fósforo e joga no pavio ali. E ele é o cara que me ajuda a segurar o rojão, sabe? E aí quando desligou a chamada, ele falou, cara, que loucura que a gente tá fazendo. Mas vambora. E foi assim. Mas tiveram que decidir praticamente na mesa. Não era uma obrigação, só que quando apareceu a oportunidade, e assim, o Rodrigo já me conhece agora de outros carnavais, sabe que quando a gente vê um negócio e que eu vejo sentido e que eu vejo que tem um futuro,
eu não paro pra pensar. Eu vou lá e faço. E depois a gente faz acontecer. E, lógico, coisas que a gente vê que são diferentes, legais, boas e que vão ter futuro. Quando eu vi essa bola quicando na minha frente, eu disse, meu amigo, eu não vou esperar pra chutar isso aqui, não. Eu vou meter como a gente fala aqui na nossa região, um bicudão. Vou meter um bicudão e nós vamos fazer um golaço, né? Pois se for pra fora, escanteio, nós vamos bater e vamos fazer o gol de cabeça, não tem? E a gente fez. E foi assim. Dia 19 de maio de 2021, eu tava assinando os documentos lá, botando as digital, que os Estados Unidos tem essas coisas ainda meio arcaicas, botar o dedinho na tinta e botar lá e mandar pra FBI. Eu tava fazendo isso aí. E abrindo o CNPJ lá, e arrumando fornecedor de uva e o lugar pra vinificar. E a gente montou o negócio e foi lá e fez o vinho. E o vinho tá maravilhoso. Mas assim, foi assim que nasceu. Foi totalmente assim, não houve pô, senta aí, vamos fazer o planejamento, deveria ter feito. Não fiz, deu certo, mas deveria ter feito. Mas enfim, não foi feito nada disso. Não havia um planejamento lá em 2017 de chegar num ponto de ter a vinícola, não. Só que a Fope Ambrosi tem uma grande virtude que é não deixar boas oportunidades passarem. A gente leva ao pé da letra aquela história do cavalo encilhado só passa uma vez. Nós vamos montar. Nós vamos levar o cavalo pra dentro de casa. É basicamente essa a ideia. Cara, tu sabe que enquanto a gente escuta assim, eu sou numa geração antes, né? Que tu provavelmente, e eu fico imaginando uma história dessa sendo contada, a startup do vinho praticamente, com uma geração de 3, 4 atrás, onde partia lá do início, tu tinha que ter teu parreiral, tu tinha que ter tua vinificação, tinha que ter, era de tradição, de vô para filho, para pai. Então, olha só, né, a questão da modernidade hoje, tu fazer negócios à distância, né? Dinamismo, com uma geração que entende isso, como tu mesmo falou, tu enxergou porque tu nasceu num meio de decisões rápidas, tu nasceu num meio, já tá habituado para começar uma conversa com uma pessoa através de um telefone, de um viva voz, então tu percebe que o ambiente, né, fazendo as coisas da geração, do momento, para quem tá disposto a enxergar, as coisas tendem a fluir, né? Mas isso não quer dizer que não tem os desafios, não tem as inseguranças, não tem aquele de será que vai dar certo ou não vai, né? Eu sempre digo, a gente tem uma conta para pagar em dólar, né? E só vai crescer, ad eterno, assim, vai ser um negócio, né? Que a gente vinha assim, tu só investe. Mas quando tu tá convicto que tu tá fazendo tá certo, que é tipo assim, que vai ter qualidade, que vai ter propósito, que vai ter valores, que vai ter uma estratégia, nem assim uma estratégia escrita, mas tipo assim, tu diz, bom, esse vinho vai ser vendido aqui, ó, né? Nós vamos vender no Brasil, falando com essas pessoas, tal. O caminho vai se abrindo, né? É um passo de cada vez. Eu sempre falo lá pra nossa equipe, assim, largo bastante coisa pra eles fazerem e às vezes é muita coisa que assusta, né? Mas eu sempre digo, cara, nós tava num porão há 7 anos atrás. Se eu estivesse pensando que eu ia ter que ter uma propriedade de 1.400 metros quadrados de área fabril, que é o que eu tenho hoje, que eu vou ter que contratar desde o vidraceiro até o pedreiro, até o pintor e os caras do tanque, o cara da... Não é assim. É step by step. Vai fazendo ali bem feito. E, sabe, um passinho atrás do outro. Tu olha o pico da montanha, mas primeiro tu tem que olhar a pedra que tá na tua frente pra te não tropeçar e quebrar os dentes antes de subir a montanha. Então, tipo assim, eu vejo que dessa forma, assim, foi como tudo na nossa história, Estados Unidos, Uruguai, Brasil, tudo aconteceu nesse pique, assim. Tivemos erros e teremos, sempre teremos erros, assim, né? O importante é não ter compromisso com eles. Então, tipo assim, se tu tá errado e alguém tá te mostrando, olha, essa caneta aqui não é a caneta boa pra escrever nessa folha. Não tem que jogar a caneta no cara e chamar ele de filha da mãe. Vai lá e troca a caneta, né? Se faz sentido. Aí tem que ter o senso crítico também, né? Cara, é tão interessante que quando que a gente traz isso para uma conversa atual, né, Lucas? A gente fala muito de ambiência, né? E agora vamos debater a questão da ambiência, né? Tu falou de 40, né? Estamos falando de 80 anos atrás já, né? Os imigrantes chegaram aqui quase 150 anos atrás, né? Plantando uva e assim foi e tal. Milho. Com um modelo de início, né? Não, e hoje, muitos deles estão produzindo ainda uva para entregar para a cantina, que não produziram ainda seu vinho, né?
Mas aí agora eu quero falar de ambiência. Se tu permanece no ambiente que tu está, tu ia muito provavelmente seguir o modelo do ambiente que tu está. Agora, quando que tu se propõe a ir lavar caixa nos Estados Unidos, no Napa Valley, que é o vinho do Novo Mundo, né? Uma região do Novo Mundo que não tinha essa tradição, e de repente ela se torna, o ambiente ele já te traz outras respostas. Total. E para mim, e agora é aquele momento que a gente fala para quem tá nos assistindo, tá? Vou olhar bem no olho da lente, que é aí para pegar bem no olho de quem está nos assistindo. Quer mudar? Troca o ambiente que tu está. Vai buscar resposta em outro lugar. Buscar resposta sempre no mesmo ambiente, sempre no mesmo lugar, vai te trazer os mesmos resultados. Talvez até faça algum sentido uma pequena mudança, mas a grande transformação está fora do ambiente que tu está. E para mim essa é uma grande lição. Né? Quando que a gente muda... Que eu estava falando contigo, né? Semana do Gramado Summit também falei contigo. Quando que tu começa a ver que o mundo, ele já deixou de ser redondo, ele é quadrado, ele é redondo, ele é triangular, não tem mais forma, porque o mundo ele está em transformação constante. Tu consegue acelerar muito tempo que tu teria para te construir, para avançar isso que aquilo, em pouco tempo. E aí tu traz uma coisa que também para mim faz muito sentido. Se vocês tivessem planejado, provavelmente teriam desistido. Porque o tamanho da empresa que está hoje, vocês iam dizer assim, cara, não tem perna. Com 300 garrafas que estão aí na garagem, não dá. Tu fala de step by step. Bom, um passo de cada vez. Bom, fazemos isso, depois fazemos aquilo. E poucos iriam se colocar na condição de lavar caixa. Se colocar efetivamente numa condição de estar trabalhando dentro de uma produção para terceiros. E foi justamente esse o grande diferencial. E nós sempre falamos uma coisa que é muito importante: ser, fazer para ter. Então, quem tu é, o que tu decide fazer e depois aquilo que tu conquista. Né? Então, Lucas, para quem consegue entender isso, que realmente tem que colocar a mão na massa, e não é demérito nenhum, e lavar caixa, é o que permite essa visão global dos negócios. Né? É aquele mindset que aonde tu for, sempre vai converter em aprendizado de alguma forma. Total. Em benefícios, né? E aí tem uma questão que tu comentou lá no início, aquela dificuldade às vezes da área comercial. Porque em determinado momento, assim, quem é bom executor, principalmente na parte da enologia, tu tá envolvido com o processo, né, do vinho, da elaboração, da fabricação, da vinificação. Mas chega um momento que tu pode ter o melhor vinho e se tu não tiver partindo para um lado comercial de vender ele, ou vender a ideia, ou provar para alguém que é possível, né, tu fazer o teu produto retornar em financeiro. E muitas vezes quem está envolvido com o processo tem essa deficiência. Total. Que em certo momento tu tem que abandonar aquilo que tu faz tão bem e sempre fez e partir para pro novo, né? Pro desconhecido, pro desconfortável, que é o relacionamento, é a venda, é a rejeição. E quando se fala de venda, se fala em ser rejeitado. É tu oferecer para alguém, tá disposto aquele alguém não querer o teu produto, por melhor que tu classifique que ele esteja. Então, como é que foi para vocês, tanto para ti quanto para o teu sócio? Vocês eram em 2 pessoas operacionais ou já tinha um que era mais inclinado nessa área comercial ou não? Sim, eu acabei me dispondo muito, assim, durante a trajetória de formação do meu eu profissional, né? A trabalhar na parte comercial também. Uma atividade, assim, fundamental no meu desenvolvimento foi trabalhar para uma vinícola bem pequena, que é a Máximo Bosque, né? Uma vinícola focada em vinhos super especiais, vinhos de guarda e tal, onde eu trabalhava eu e meu chefe. Então eu fazia tudo com ele, sabe? Tudo. Vender, embalar, fazer o vinho, limpar piso, fazer tudo. Então eu me dispus a fazer bastante coisa fora do campo técnico, né? E isso me deu uma bagagem muito forte nesse lado. E o meu sócio se focou muito, que foi um grande acerto dele, assim, em se dedicar na parte técnica. Então ele é um técnico impressionante, ele é o melhor enólogo que eu conheço, o Ricardo, né? E aí
ele entendeu esse papel dele, eu entendi o meu papel no negócio. Lógico que ele era muito melhor na parte dele do que eu na minha. Mas daí eu disse, bom, eu tenho que alcançar o Ricardo. Tenho que me especializar nesse campo e em outros tantos que é o negócio, né? Sempre quando a gente fala, tipo, o técnico e o comercial, né? Sim. Só que o técnico, ele pode abraçar outras coisas também, o administrativo, por exemplo, vai ter uma afinidade grande por ser uma coisa mais exata, mais precisa, né? E eu posso estar mais alinhado, por exemplo, comercial e marketing. Mas no nosso combinado interno ficou... O Ricardo cuida do vinho e ele é xiita nesse sentido, assim, ele, poxa, o vinho é o universo dele, assim. Se eu chegar hoje pro Ricardo e perguntar, Ricardo, quanto vocês gastam de água, de luz, em dinheiro, né, da vinícola, tu sabe? Vou levantar essa informação pra ti, mas não... Que ele não tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar, lógico, parte ambiental, a gente super cuida isso na vinícola, tá? Usei um exemplo terrível, tá? Não interpretem. Essa questão. E a gente foca ele em fazer o melhor para o processo. Então, se tu pegar nosso vinho mais simples, ele às vezes não sabe que vai sair o vinho mais simples. Ele tá fazendo o melhor vinho com aquela matéria-prima que ele encontrou. Depois dali eu vou chegar e vou trazer, nós temos esses custos aqui e a gente tem que montar um produto para esse segmento aqui. Que base a gente pode usar? Ele vai pegar e pá. Mas nenhum vinho é feito, esse aqui vai ser o vinho simples. Isso aqui vai ser o vinho caro. Tudo é feito do melhor jeito possível. Então ele é focado, blindado no produto. Tá? A partir daí entra a minha missão, que é entender as práticas do mercado, e para isso eu contratei consultorias, eu saí, fui a campo, apanhei, errei pra caramba. O nosso começo foi assim, se eu pudesse me encontrar no passado, eu ia me dar um tapão, sim, né, no ouvido. Mas o fracasso é o melhor professor, né? Então, brincadeiras da parte, se eu me encontrasse, eu ia dizer, erra mais, toca, acelera. No futuro tu vai entender os porquês de cada coisa, né? Mas errei muito e fui entendendo o mercado. E aí entra o que o Rodrigo falou da ambiência, né? Então, tipo, se a minha formação é técnica e depois eu fiz uma especialização em controladoria para gerir o business. Então, como eu estava comentando, o Ricardo é 100% técnico e eu tenho comercial, mas o comercial está dentro do negócio. Então, a minha função é cuidar do negócio. Então, olhar os números, olhar a eficiência, olhar a estratégia, pensar em soluções, procurar gente melhor do que eu para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, me especializei no negócio e para entender o negócio, eu precisei contar com essas consultorias e com a saída de dentro da minha área, da minha clichê, né? Vou usar um clichê agora, zona de conforto. Sim. Né? Que tá super em voga hoje, né? Tudo que tu fala, sai da zona de conforto, tá, não sei o que. De fato, tem que sair da zona de conforto em tudo que tu faz. Tudo. Tá ali confortável, vendendo lá um valor regular, qualquer negócio, tá? Aquele valorzinho regular, tá? Cara, te propõe a dobrar. Mas tá louco dobrar? Ninguém dobra. Dobra sim. Gente muito maior do que tu dobra. Foi uma vez eu conversando com um empresário de uma empresa muito maior que a minha. Ele falou assim, qual é a meta de vocês para esse ano? Eu falei, a gente quer crescer 30%. Vocês querem crescer 30%? Sim. 7 anos de negócio, tu quer crescer 30%? Eu disse, sim. O mercado cresce 10, 12 e tal. Eu disse, cara, tá tudo errado, meu. O mercado não tá certo. Tem que crescer 100%, 200%, 300%. E eu disse, meu Deus, se esse cara tá me falando isso com esse tamanho da empresa, né? Mas é aquela, se um cara não te fala isso, não te desperta que é possível. E outra, tu tem que estar te preocupando o tempo inteiro em saber quem é esse cara. Quem é o cara que tu tem que escutar? Quem que é o cara que tu tem que aprender, que tu tem que conviver? Quais são os hábitos dele? Sabe? Tipo, porque senão tu fica num círculo vicioso, voltando à ambiência, né? Fica num círculo vicioso que tu tá pegando maus exemplos. Né? Não dizendo que aqui na nossa região tem maus exemplos, pelo contrário. Vamos dizer assim, né?
Tu quer despontar, tu precisa acelerar no teu negócio, o cara vai conversar com o cara da outra área. O cara da área. E esse cara que me falou isso é uma área completamente diferente da minha. Não importa. Não importa. Se tem uma barraca de cachorro-quente, vai falar com o cara que vende madeira. Vai falar com o cara que vende espátula de pedreiro. Certo que esse cara tem alguma coisa pra te ensinar. E tu pra ele, né? Porque também é isso o universo. Então tu dá e tu recebe, né? O Rodrigo me falou uma frase que eu gravei hoje à tarde, que é não ser interesseiro e ser interessante, né? Então isso também ajuda bastante a tu moldar o teu lado comercial, o teu lado de negócio, né? Então tá colaborando para esses ecossistemas assim. E isso é tão forte, não é mais, mas é tão forte quanto um curso. Quanto uma faculdade, uma extensão que tu vai fazer, negócio assim. Então tá assim... Na natureza é tudo assim, né? Se a gente pensar. O ecossistema natural das coisas, né? Se tu pegar um mosquito e isolar ele num vidro, ele morre. Pode botar comida lá pra ele, vai começar a se bater, sei lá, não vai se reproduzir, vai acabar. Agora, se o mosquito tá na natureza, né? Poxa, ele tem uma função ali, ele tá dando e recebendo. Então a gente tem que ser assim como profissional, como empresário, como empreendedor, como colaborador. Se tu quer ser um colaborador de alta performance, né? Tu empreende dentro do teu negócio, do negócio que tu tá trabalhando, né? Enfim. Então, eu acho que é daí que vem a formação, tá? Não tenho curso de nada. Ando com gente muito boa, gente que me ajuda, amigos de verdade, né? Que isso também o negócio vai te mostrando, né? Sim. Quem são teus amigos de verdade. E aí é assim que vai. Porque às vezes estendi um pouco, desculpa. Não, mas é isso. Eu acho que esse bater bola é interessante porque enquanto tu conversa, ele vai às vezes formatando, né? Eu tô escrevendo milhares de frases. E essa questão que tu falou, eu não tenho curso, mas às vezes o próprio curso, ele te limita no sentido de não se envolver com pessoas. Isso. Porque esse modelo de educação de tu fazer uma prova, não pode olhar pro lado, não conversa, não discute as tuas ideias. A vida real não é assim. Em certo momento tu tem que só mostrar o que tu sabe sem a ajuda do outro. E hoje nós vivemos numa época muito mais colaborativa do que competitiva, se tu vai ver. Sim. Onde tu soma forças para multiplicar. Claro, total. O modelo escolar que a gente aprende desde lá da infância, ele não te prepara para isso, né? E aí tu tem esse choque quando tu vai conversar com um empresário que já tem essa visão e tu tá achando que porque tu é técnico, porque tu tem um diploma, tu já vai chegar arrasando. E aí tu descobre que tu tem um abismo de coisas que tu não conhece, né? E assim, esse choque de realidade, ele é muito forte. Principalmente com jovens empreendedores que basicamente saíram do ensino médio, né? Tipo, não é só o nosso caso, tem milhares aí no Brasil, no mundo inteiro de jovens empreendedores, né? O Rodrigo estava contando, começou o negócio com 22. É um choque muito brutal, né? Tu vê que a vida real é muito diferente da escola, né? Não estou dizendo que a escola não é importante, é muito importante, muito importante. Tem que fazer curso, tem que estar o tempo inteiro. Mas vá pro curso para aprender e não para... Tipo assim, tem prova uma semana. Pô, uma semana antes, vai lá, estuda, resuma. Tá. Cara, tu tem que aprender todo dia. Tu tem que chegar na aula pronto para fazer as perguntas pro teu professor. Qual que é o próximo capítulo? O capítulo próximo é, sei lá, vendas. Lê antes, chega na aula já para fazer as perguntas pro cara. Que é o modelo que se aplica muito nos Estados Unidos, né? De ensino e que transforma. Então, talvez um mindset de não passar, né? Só passar, né? Tirar nota e passar, mas sim em aprender. Se preocupar em aprender. Tem que aprender. É que teoricamente hoje a gente aprende a ser burro, tá? Com todo respeito, né? Porque isso, tu é um burro com diploma. Sim. Porque no momento que tu não reprova mais pelo método que é o ensino brasileiro hoje, porque vamos falar sobre isso, cara, hoje a criança, ela simplesmente frequenta um local que se chama de escola, que não sei se ainda é escola ou não. Em alguns locais sim, porque tu pega uma educação primária em muitas escolas, principalmente aqui da nossa região, municipais, que tem professores, novas escolas se reinventando, tá? Já pensando neste futuro.
Mas tu tem uma lei federal que diz o seguinte, não, é um crime de constrangimento tu reprovar um aluno. Sim. Tu colocar ele em recuperação, no final ele vai passar mas com uma certa incapacidade e tal. Enfim, na minha época era bem diferente. E eu quero trazer uma coisa, Lucas, mas antes vou falar para quem está nos assistindo. Você que assiste o Clube do Sucesso, estamos com o Lucas, um jovem empreendedor. Então segue a gente nas nossas redes sociais, @Clube do Sucesso. Também ativa o sininho, assina o nosso canal aqui no YouTube. Lembrando que todas as segundas-feiras, 21 horas, então no YouTube, Spotify, canal 14 da NET e também no Portal Adesso tem Clube do Sucesso, sempre com um programa novo, com muitas curiosidades, muitos insights e muitas coisas que inspiram a nossa vida. E aí vou voltar para cá para te contar dos meus 22 anos e como que hoje, né, para mim não é estranho me relacionar com um jovem de 28 anos. Eu tenho 42 anos. Eu me sinto tão jovem quanto tu, né? Pela minha energia e tal. Eu tô do lado do Julian, que tem 48 anos. Ele era a batera da minha banda e eu era o guitarrista da banda dele. Caraca! Então nós tínhamos uma banda e, cara, um monte de história assim. Mas sempre o empreendedorismo já teve, né? Não, sempre foi, né? Porque vendia show e tudo isso. Mas agora, olha o detalhe. Eu com 22 anos, eu não passava credibilidade nenhuma. Porque tu imagina, hoje tu fala com um guri de 15 anos, que ele é digital influencer, esse cara tá ganhando milhões. Fala com um de 12. Ele já entendeu o mecanismo, o algoritmo, como funciona. Eu, naquela época analógico, né, 22 anos, eu usava um guia telefônico amarelo para procurar telefones de empresas. E aí eu pegava um telefone aqui, que às vezes tu girava um girinho aqui, tu ligava, oi, fulano, não conseguia passar da secretária. Então tu tinha curso para como encantar a secretária. Porque se tu não passasse pela secretária, tu não conseguia chegar no teu cliente. Caraca. Então, olha as realidades como mudaram. Bom, vocês foram lavar caixa para chegar lá no cara e conhecer o método dele, o negócio dele. Mas enfim, eu lembro que eu era tão massacrado que eu não passava credibilidade nenhuma que eu sempre pedia feedback para o cliente. Eu sempre fui um cara que vive de feedback. Eu quero evidência, eu quero construção. E eu tinha um amigo meu que o pai dele era especializado em vender roupas sociais, geralmente para senhores. Olha só. Na minha época, quem tinha 45 anos era um senhor. Ou seja, naquela época, provavelmente eu pareceria muito mais velho do que eu sou hoje. Eu comprei 7 calças sociais. Caraca. E eu comprei 7 camisas sociais. Uma por dia da semana. Que fizesse com que eu parecesse uma pessoa mais velha, rapidamente mais velha, para eu poder diminuir o meu espaço de tempo e distância que eu tinha de uma geração que nascia com o Windows 3.11, que já nasceu no milênio, eu nasci no 3.11, para um cara que usava máquina registradora com papelzinho pequeno. Então tu imagina o que, né, a gente precisa fazer e como mudam as coisas com o tempo, mas a essência é a mesma, velho. Zona de conforto não te leva a resultado nenhum. Ou seja, se tu tá tendo o mesmo resultado, tá parando. E aí, uma das coisas que eu ouvi, tá, que tu traz, e assim, é um tanto assustador isso, mas quando é que tu joga a responsabilidade no mercado, há um grande indício que tu não governa a tua empresa. E ela tá desgovernada. Tu precisa usar o mercado para ter informação, para ter dado, para ter, muitas vezes, previsibilidade, mas é justamente tendo essa informação que tu tem que mudar a estratégia. Claro. Rapidamente. E antes de eu ir para um outro tema que eu considero assim, ó, chave no negócio deles, tu vai te surpreender com o que eu vou te apresentar, Julian, aqui. Quando eu fui professor no curso técnico de administração e tinha uma cadeira chamada mercadologia. Olha só. Que o que é mercadologia? Nada mais, nada menos é que o estudo do mercado, o movimento do mercado. Se tiver algum aluno me assistindo agora daquela época, isso já fazem 12 anos atrás, toda segunda-feira eu chegava na aula, eu tinha quase um mapeamento da onde cada aluno sentava.
Quem estava sentado na mesma cadeira da aula anterior perdia 0,1 décimos Perdia. de nota. Teve aluno que chegou a perder 1 ponto. 10 Então, ou vezes. seja, 10 vezes ele cometeu o mesmo e reprovou depois. Reprovou, porque eu sabia que algo iria acontecer ali na frente, né? Não veio fazer a prova, ajudei, dei todos os mecanismos para a pessoa poder passar. Cara, um curso técnico, velho. Meu Curso Deus. técnico que tu não passa, tu rasgou dinheiro e jogou fora. Claro. Então a decisão é tua, né? E por que eu fazia isso? Porque o mercado muda. A cadeira que tu senta sempre no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas ao teu redor, dentro da sala de aula, é a representação do mercado que tu está. É isso aí. Se tu não fizer movimentos aí dentro, tu vai ter sempre as mesmas respostas. E quero te dizer uma coisa. No dia da prova, tu vai colar do teu vizinho. E ele sabe menos que tu. Se fica te aproxima de quem sabe mais sempre. Bom, tirando esse momento de compartilhamento de histórias, a Tenuta Fopa e Ambrose, por incrível que pareça, é uma empresa que tem conselheiro. E o Lucas, não sei em que momento foi que isso aconteceu entre ele e o sócio dele, decidiram por bem. E eu quero que tu conte essa história de como foi, porque para ti buscar um conselheiro, independente de ter remuneração, não, ser voluntariado, não, isso não importa, é a coragem que tu tem de dizer para uma pessoa que tu tem o maior respeito, admiração pelo seu trabalho, assim, cara, eu preciso de alguém para me aconselhar. E eu estou disposto a ouvir aquilo que tu tem para falar. Isso é muito disruptivo, né? Eu acredito que, sinceramente, assim, ó, sem fazer uma pesquisa, são muito poucas as vinícolas que tem hoje um conselheiro. Eu queria que tu falasse como foi essa construção, essa decisão e como isso tem funcionado. Legal. Não sabia, pessoal que está assistindo, que ia vir essa pergunta. Então, vou construir agora ao vivaço e contar, assim, os bastidores dessa decisão. Ciclo Empreendedor. Esse nome é o nome de um grupo de jovens empreendedores aqui do Rio Grande do Sul para entrar só com convite, indicação e tal. Quem depois seguir o meu Instagram pessoal, ele é fechado, mas só seguir o Clube do Sucesso que eu vou ver lá, eu vou aceitar, né? E assim, esse ciclo, né, de jovens empresários me convidou para participar, um membro me convidou. Uma vez eu me inscrevi, não cheguei nem aí para apresentação. Depois, na segunda vez, eu fui para apresentação. Passei na entrevista e entrei. Um grupo extremamente seleto de jovens empreendedores, né? Super jovens. Mas de empresas muito maiores que a minha. Muito maiores. Principalmente quando eu entrei. E a galera sempre falava dos conselheiros, do divisor de águas que foi ter um conselho e tal. Só que tu olha e tu pensa assim, nossa, um negócio extremamente distante da minha realidade, né? Porque eu chegar a ser sedutor a ponto de poder trazer um conselheiro para dentro do meu negócio, né? Tá muito ok ainda, né? O cara, antes de ser conselheiro da minha, vai ser conselheiro de uma empresa gigante, né? Enfim. Isso aí ficou na minha cabeça um desejo, assim. Quando eu tenho... O meu sócio sempre fala, quando tu for pra pôr um negócio na cabeça, ele não para até ele conseguir, né? E aí... tudo isso começou, compartilhei com o Ricardo. Falei, cara, olha só, muito distante, não sei, vou pensar num jeito de como conseguir chegar nesse ponto, né? E aí, indo pro Uruguai, para fechar o negócio da nossa ida para lá, para nossa operação lá, com 4 amigos. Um deles que é o Pedro, né? O Pedro Cini, um CEO de uma empresa incrível que é a Madesa. Tava compartilhando comigo as visões dele sobre isso. E eu achei o máximo também, né? Eu disse assim, cara, nossa, o Pedro também tá olhando pra isso, né? Também tá falando disso, também tá, né? E escutar, assim, lógico, os meus colegas ali de ciclo, que são amigos também hoje, né? E escutar um amigo que não tá no ciclo, né? Não tá porque por pouco tempo ali ele já passou da idade de entrar. Mas eu disse assim, cara, tem realmente, sabe? Foi o carimbo que eu precisava escutar pra querer dar um jeito de ir atrás. E eu comecei a pensar, né? Pessoas que pudessem ser esse conselheiro para nós, né?
E aí eu disse, cara, quem me deu o carimbo é quem eu deveria convidar, né? E aí eu convidei ele para participar desse momento, né? De certa forma até de construção desse conselho, né? Começaram a surgir outras pessoas que a gente futuramente vai tentar trazer com outras habilidades complementares, assim, para ir construindo o nosso negócio. Mas hoje a gente tem um formalizado e 2, assim, na cara do gol para ter a primeira reunião. E é transformador. É transformador. Porque a gente conquista coisas, né? Com o nosso negócio, né? A gente em 7 anos conseguiu conquistar tudo. Mas ao contrário do que muita gente às vezes pensa, né? Tipo, não, agora o cara tá convicto de tudo que ele tá fazendo. Sempre tem dúvida. Sempre tem dúvida. E tu tem que pedir ajuda. Porque tu nunca vai saber tudo. Nunca. Nunca. Por mais que eu chegasse aqui e dissesse pra vocês, domino 50% do mercado. Tu vai ter dúvida do teu próximo passo, assim. E ter um conselheiro é ter um porto seguro para pelo menos jogar uma ideia e elaborar com uma pessoa que também tem decisões. Só que como ela não tá com a arma na cabeça dela para aquele assunto específico, né? Ela tem menos tensão para olhar mais friamente pro teu negócio e dizer, cara, eu acho que isso aqui tá num caminho estranho. Por que não esse? Aí tu, opa, a arma na minha cabeça tava me impedindo de virar pro lado e olhar. Tipo, poxa, essa xícara aqui que era o caminho, né? Eu tava aqui, eu tava só olhando pro microfone. A qual que é saída? O microfone, o Rodrigo ou o Júlio? Não, mas peraí, se tira a arma, tu olha pro lado, eita, a xícara, vou tomar uma água. Então, assim, o conselho, ele vai muito nessa direção. De tu poder ter uma pessoa que tá envolvida com decisões tensas e importantes o tempo inteiro no negócio dela, só que tu coloca ela numa condição que ela não tem arma na cabeça. E aí tu começa a pensar assim, cara, de repente eu posso ajudar outras pessoas também, né? Então, é algo assim que tu estende a mão, tu pede ajuda, né? E a pessoa vai te colaborando e tu começa a querer colaborar com o ambiente e é aquilo que tu falou antes, né? A colaboração. Então, montar um conselho não é coisa apenas de empresa gigante listada na bolsa. Pode ser de uma empresa menor que simplesmente quer crescer e para crescer ela precisa de ajuda. Vai precisar. Vai ser com consultoria, vai ser com amigos que vão estar ali. Só que, claro, é diferente de tu sentar num bar, tomar uma cerveja e trocar ideia com o cara. Tem que ser algo regrado, né? E também isso, o Pedro ali no caso, né, tá me ajudando a ter uma metodologia de raciocínio, né? Então foi assim que a gente montou o nosso conselho, tá sendo uma experiência incrível. O meu negócio vai crescer o dobro do que eu imaginava, só pelo fato de ter feito isso, né, ter dado esses passos. Então tá sendo algo que é muito bom e que eu divido aí com os empreendedores, né? Acredito que sejam os grandes telespectadores disso. Se não tem, faça. Tenho certeza que vai ter um cliente, um amigo, uma pessoa que tu olha e tu admira, vai lá e convida. Sim. Eu ia te perguntar uma coisa só complementar a isso. Tem hoje, que tu fala de metodologia do conselho e tal, vocês têm hoje, por exemplo, uma rotina dentro dessa questão? Consegue compartilhar um pouco disso? A gente se reúne uma vez por mês ou a cada 15 dias, eu tô o tempo todo em contato, ele me traz novidades, ou ele é mais um conselheiro, quando que eu tenho dúvida eu peço para ele me indica. Como é que, por exemplo, é um pouco desta rotina do conselho hoje? Nós tentamos marcar uma a cada 15 dias e, lógico, linha direta o tempo inteiro, né? Só que, lógico, a gente tem, tanto ele como eu, uma rotina muito pesada, uma agenda muito complexa, né? Então, assim, também parte de ter sucesso nisso é tu aceitar a condição de tamanho que tu tá. Então, por exemplo, eu ainda não consigo delegar 100% das coisas que eu tenho que fazer para ficar livre, certamente, naquele dia, sem nenhuma variação. Né? Quem está envolvido em grandes decisões de negócio que estão crescendo não pode se sentir mal de pegar o telefone e dizer, eu não vou poder hoje, ou não vou poder amanhã, tô te ligando para liberar a tua agenda e tal. Assim como acontece dele comigo, assim, né? Mas a gente tenta ficar a cada quinzena sobre determinado tema
a gente elabora documentos simples, às vezes um e-mail, às vezes uma notas no celular, uma mensagem, para a gente se balizar sobre aquilo que a gente falou e ir trabalhando durante aquele tempo e eu volto e apresento para ele, né? A gente tá agora desenvolvendo uma parte de uma apresentação um pouquinho mais formal para poder também avançar com mais precisão, né? Mas pode começar com uma simples... Tipo assim, ó, nós vamos sentar aqui 3 horas e nós vamos falar sobre o tema X. Vai surgir... Na primeira reunião, por exemplo, a gente tinha definido tal encontro vai ser finanças, tal encontro vai ser comercial, tal encontro vai ser marketing, tal encontro vai ser produção, tal. Só que no segundo encontro a gente viu assim, não, para aí. O resto, nós vamos queimar tempo agora, vamos focar nesse assunto aqui, que é aqui que a gente tem que fortificar para poder crescer. E aí depois, no futuro, a gente aborda cada tema quando tiver um pouco mais de paz em cada universo. Então, assim, a rotina que a gente está construindo, ela é muito dinâmica ao mesmo tempo, né? O importante é se encontrar. Se encontrar, sentar e falar só daquilo. Com seriedade que o momento pede, né? Nós somos muito amigos, eu e o Pedro, né? E a gente, poxa, toma vinho junto, faz churrasco junto, tá? Mas naquela hora é, assim, um momento tipo uma igreja. Então tu vai lá, tu vai fazer o sinal da cruz e tu vai começar até... Tem o ritual, seu ritual pra... Até o padre mandar e embora. a seriedade da questão, né? Independente das amizades. Poxa, não. Do lado informal até, né? Até porque, poxa, o tempo dele é preciosíssimo. Eu tenho que respeitar isso ao máximo, né? Ele tem família, ele tem que estar com a família, ele tem o negócio dele. Então, assim, somos amigos e é um negócio muito baseado nisso, mas o segredo de estar dando certo no nosso tamanho é também a gente entender que, poxa, é um negócio importante. Então isso é uma coisa vital. Tu sabe que falando de tempo, hoje quem traz o comunicado do fim sou eu. Opa! Tu vê como... Que pena, rápido, meu Deus. A gente tenta manter sempre o programa em 1 hora, né? Porque é a nossa marca. Assim, É que o a gente, tempo do empreendedor, né? E isso nos desafia também a manter uma conversa bem relevante, né? Pra não ficar se dispersando, enfim. Teria várias coisas aqui que tem vão muitas ficar. coisas que conforme vai conversando vai aparecendo. Mas a gente acaba respeitando esse tempo. Tá certo. Então, Lucas, te parabenizo, assim, pela jornada, né? Obrigado. Pela audácia, de certa forma, também. Para essa tua geração, essa tua cabeça, mindset, enfim, tudo que tu colocou, eu aprendo também. Nós aqui na mesa aprendemos muito com isso. E quem tá em casa, certamente, aprende também. Então, como de costume, a gente agora gostaria de um compilado da tua cabeça para nos dar o que tu entende de 5 dicas do sucesso. Pode ser do teu negócio, nada formal, mas que tu entende que são talvez 5 pilares, vamos chamar assim, que talvez até indispensável para que haja uma progressão nos negócios. Né? Durante a tua jornada, tu identificou, sem isso eu não teria chegado até aqui hoje. Se tu puder compartilhar com nós, vai ser legal porque nós vamos inclusive anotar aqui. Primeiro e mais importante, humildade. Em todos os aspectos. Todos, 100%. De ser, de reconhecer e de fazer. Tem que pedir ajuda, pede. Se tu não sabe, não fala. Se tu errou, pede desculpa. Humildade. Número 1, base de tudo. Segunda coisa. Foco. Foco. Ah, mas a vinícola tinha que ter hotel, restaurante, parque de diversão, Tô falando do meu exemplo, mas cada negócio vai ter outra coisa. Foco. Faça bem feito o que tu quis fazer lá no dia 0 do teu negócio. Aí vem o terceiro, que tem que entrar no gancho ali, que é o seguinte: escuta o mercado, né? Então, assim, tu pode sim, com o teu foco, desenvolver um negócio que tu vê claramente que tem um mercado e que não está sendo explorado. Mas também não adianta dar murro em ponta de faca. Então, assim, isso tá ligado também com o ponto 2 e o 1. Eles têm que estar em harmonia. Foco não é orgulho, né? E humildade também não é acovardamento. Então, tu tem que ter bem claro essas 3 coisas. Acho que escutar o mercado vai te ajudar a ter esse respeito e não confundir as coisas, né? O quarto, né, é ética, né?
Então, assim, uma coisa que eu faço muito, eu sou chato de negociar. De quem eu compro e pra quem eu vendo, as pessoas sabem disso, tá? Mas se eu dou a minha palavra, eu vou até o final. Tu pode não gostar, mas se tu apertar minha mão e disser, a gente vai seguir nesse caminho, tu pode... E se eu não seguir, por algum erro, eu volto, peço desculpas, corrijo, remunero, faço o que for. Mas isso vai ser cumprido, assim, rigorosamente. E o quinto é investir até o talo em relacionamento. Até o talo. Tudo que dá. Networking. Conhece gente. Fala com as pessoas. Não importa o segmento. Se interessa verdadeiramente pelo que era o que o Rodrigo falou. Eu nunca tinha escutado essa frase e eu vou tatuar ela ali. Não tenho tatuagem, nem vou me tatuar, mas assim, tatuar na minha alma, né? Seja interessante e não interesseiro. E não é minha, tá? Eu só tô replicando. Não, já põe referência pra esse cara aqui. A gente tem que ser, de fato, interessado pelas coisas dos outros, pela vida dos outros, pela vida dos nossos funcionários, por como é que eles estão, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque assim, não só a gente vai ter o sentimento de fazer bem pros outros, que é muito bom, é muito prazeroso, mas o bônus disso, não fazer por isso, mas o bônus disso é tu vai colher junto com a pessoa alguma coisa, né? Seja uma dica que ela dá, seja uma pessoa que ela te apresenta, seja uma negociação que ela vai te pifar por algum motivo ou outro, ou ela te avisar que ali na frente na tua trajetória tem um buraco que é pra te desviar, né? Mas assim, relacionamento vai te proporcionar todo o resto. Então relacionem-se com as pessoas. Não tenham medo de conversar, de ir lá, de pedir uma visita, de falar com as pessoas, de, sabe, sair da ambiência ali, né? Então, acho que são 5 dicas e várias, né? Sim. Não é que essa é a minha cartilha matinal, mas... Eu gosto muito dessas 5 dicas, porque se tu pegar cada uma delas dá um podcast aqui, né? Uhum. Porque quando tu entra em relacionamento, é tu servir antes de pedir. Então tu entra em várias, né, vários temas aqui. Nós vamos criar o livro, as 100 dicas para atingir o sucesso, certamente vão ter coisas totalmente diferentes. E eu quero falar, nós falamos sempre no grupo Titanium Partners sobre isso, a Fernanda Toqueto traz isso, que ela faz parte do grupo do Joel J e da turma, o Caio Carneiro e tal, e o Carlos Busch também, são frases quase mantras, assim, e automaticamente é o ambiente que tu está, claro. Tu compartilha aquilo. E aí, quando que a gente pensa em vendas, quando que tu é interesseiro, tu vende produtos. Quando que tu é interessante, as pessoas querem comprar teus produtos. Sim. Quando eles compram, eles pagam valor pelo desejo. Quando tu vende, tu dá desconto para fechar negócio. Sim. Agora, quando que tu tá preocupado com as pessoas do teu time, quando que tu é interesseiro, tu só quer falar e esperar que os outros se escutem. Quando que tu é interessante, tu sabe ouvir e tu sabe devolver. Então, esse é o grande ponto, um grande mantra que a gente leva para a vida, e eu compartilho porque são coisas interessantes. E uma coisa que eu falo, como que eu dou consultoria lá na empresa dele, o Lucas, assim, a gente tá falando hoje, tá construindo, né, tá brifando, tá fazendo um briefing na empresa, tava montando um modelo Canvas, cara, cada coisa do modelo Canvas que foi surgindo, vai surgindo uma provocação, um tema. Equipe, olha só, eu e o Rodrigo falamos agora, nós precisamos tal coisa. Então já são os nossos encontros, eles acontecem dessa forma. Surge, e ele já fez várias coisas assim que a gente falou no nosso último encontro, já aconteceu, e isso que é muito legal, porque dá um baita de um aprendizado. Mas, Lucas, terminou o tempo, cara. Putz. Mas é um grande prazer estar convivendo contigo, estar te conhecendo, eu não conhecia, e tu vê o Pedro que nos conectou, né? Eu também tenho algumas coisas que eu não sei muito bem para aonde que nós vamos chegar, mas que tem valido a pena, né? E hoje foi uma grande aula. A pessoa que assiste o clube está registrado, isso fica, né? Torcendo pro YouTube nunca fechar as portas, senão nossos vídeos iriam. A gente tá com mais de 20 programas, então a gente já tem uma base interessante de conteúdos, né? Mas muito obrigado. Eu só gostaria que tu deixasse tuas redes também da Teluta, né? Onde que o pessoal pode encontrar, apesar que depois o Júlio também vai estar colocando no descritivo do post. Show.
@tenutafa, como se fala, nenhuma letra repetida, TNUTAFA, de Fopa e Ambrose. No Instagram, no Facebook é a mesma coisa. E o meu, Lucas Fopa, né? Com 2 P's daí. LinkedIn, Lucas Fopa Alves, só procurar lá. Vou estar lá para trocar ideias, enfim, conversar. E depois, através lá do nosso Instagram, dá pra ver tudo. Vão ser todos muito bem-vindos lá na vinícola, provar os vinhos, né? Frutos desse empreendedorismo e dessa nossa jornada. E agradecer vocês, né, pelo convite. Um prazer estar aqui, eu amo falar sobre empreendedorismo. Hoje eu sou mais empreendedor que enólogo, né? Mas continuo bebendo vinho com os meus amigos, né? Então isso aí não morre nunca. Então só agradecer aí o Rodrigo também pelo convite, Juliano pela essa recepção maravilhosa. Imagina. E vou estar acompanhando aí os próximos convidados também. Vai ser um prazer. Tá certo. Obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço ao teu sócio Ambrose, eu não conheço também, mas fica aí o sucesso de vocês todos aí. Obrigado. A gente se despede aí, peço para você que nos assiste para curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim, conteúdos como esse aqui vai chegar em pessoas que precisam escutar esse conteúdo. Tá certo, pessoal? Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.